gente! Olá para mais uma aula de arte com a professora Sheila. E hoje nós vamos falar sobre arte colombiana. Na verdade, uma continuação da nossa aula da semana passada, né? E agora nós vamos entrar exatamente no nosso livro, nos assuntos do nosso livro. E hoje nós vamos estudar a unidade 1, arte colombiana. Você sabe dizer que monumento é esse? Onde será que ele está localizado? Lógico que esse monumento é uma pirâmide, né? Como todos nós já conhecemos. Então, ela está localizada na América Central. Essa pirâmide é a pirâmide de Kukulcán. Ela está localizada lá na antiga cidade de Chichén Itzá, no México. Aí nós vamos conhecer por que esses povos são chamados de pré-colombianos. Então, ao longo das expedições europeias à América, iniciadas por Cristóvão Colombo em 1492 e estendidas até as primeiras décadas do século XVI, os europeus se depararam com civilizações já organizadas. Então, Cristóvão Colombo decidiu desbravar aí nas expedições europeias, ótimo. Mas ele se deparou com civilizações já organizadas, que já ocupavam as regiões, né, da América ali na pré-história. E aí, fazia parte do pensamento iluminista, originado no Renascimento Europeu, a ideia de civilizar os povos tidos como selvagens. Então, eles acreditavam que esses povos eram povos selvagens e eles precisavam civilizar, eles precisavam na verdade, ensinar, né, a esses povos. Além disso, havia grande interesse comercial na exploração de recursos naturais. Então, na verdade, essas expedições, elas tinham interesse, tá? E aí, os habitantes nativos das Américas são chamados de ameríndios, e eles estavam distribuídos por diversas regiões do nosso continente, antes da chegada de Colombo. Dessa maneira, tudo que é anterior a esse fato é denominado pré-colombiano. Existem vários povos pré-colombianos, gente, mas o nosso livro ele vai dar ênfase a apenas 3 povos, que são os mais conhecidos, tá? Que nós vamos estudar. Aqui vai voltar um pouquinho. Vamos lá. Esses povos são, primeiro, os maias, né? Vamos ver um pouquinho da arte e, na verdade, nós não vamos conhecer tudo, porque são muitas informações que vocês vão estudar na aula de história, mas aqui nós vamos ver apenas algumas coisas importantes da área da arte, tá? Então, das 3 civilizações que estudaremos, a maia é a mais antiga. Há registros de ocupação dos povos maias em regiões da América Central que datam de aproximadamente 2600 a.C. Então, a civilização maia ela passou por 2 períodos. O primeiro é chamado de pré-clássico, que vai de 1000 anos antes de Cristo a 300 depois de Cristo. E o período clássico, que vai de 300 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Esse primeiro ele foi caracterizado pela prosperidade de algumas cidades e contou com grande desenvolvimento da astronomia, dos cálculos, da escrita e da arte. Tinha que ser a arte, né, gente? Das construções arquitetônicas mais importantes da civilização maia, feitas geralmente com grandes blocos de pedra, podemos destacar os seus templos. E aí, nós temos esse templo lindo aí, é um templo maia em Tikal. Esse templo, ele fica lá na Guatemala, tá? Vocês podem observar que ele também tem formato de pirâmide, tá? Observe como a plataforma desse templo tem formato piramidal, ou seja, de pirâmide, com base retangular. O templo construído em seu topo também tem base retangular. E o acesso a ele é feito por meio de um conjunto de muitos degraus íngremes, e que dá para observar. Como no Egito Antigo, esse padrão era o mais comum nas construções de templos maias. Então, uma observação da arte maia, os templos piramidais, tá? Construções dos templos maias. Arquitetura. A arquitetura entra aí na arte. E aí nós vamos conhecer, então, o modo como eles construíam
não é? E as esculturas? As esculturas também foram uma manifestação artística muito desenvolvida pelos maias. As peças podiam apresentar decoração geométrica, elementos zoomórficos, estilizados e formas humanas. É muito parecido, gente, olhando assim, até com as cores, com a arte egípcia, né? Confunde um pouco aí. Podiam tanto ser encontrados em conjunto, ornando templos e palácios, quanto serem produzidas individualmente, esculpidas em um único bloco de pedra, às vezes com grandes proporções. Então nós temos aí uma escultura maia de um deus mais idoso. E é importante que a gente conheça todas essas grandes formas, né, características da arte desses povos. Aí nós temos um vaso, uma cerâmica, um vaso maia, né? A cerâmica maia era produzida para duas finalidades: ser usada no cotidiano e em rituais fúnebres. Ao longo da civilização maia, as formas dos vasos foram ganhando mais sofisticação. Lembrando que hoje em dia, essas cerâmicas, elas são comercializadas, tá? Aqueles produzidos nos últimos séculos de existência da civilização apresentavam formas muito delicadas e pinturas maias elaboradas. Agora vamos falar um pouco sobre a pintura. Olha só, e nós temos aí um mural, né? Além de estar presente nos vasos de cerâmica, a pintura maia também destacou-se nos murais. Geralmente, as pinturas dos murais maias, elas traziam temas ligados principalmente à religião. Além da religião, eles traziam temas que falavam da vida deles, né? Do que eles estavam, dos costumes maias, da vestimenta, dos acessórios que eles usavam. Isso dá pra gente observar nessa pintura desse mural, tá certo? Vamos conhecer um pouco também sobre os astecas, sobre a arte desse povo. Os registros arqueológicos indicam que a ocupação asteca na região que hoje pertence ao México ocorreu de 1376 a 1521. Os astecas aproveitaram um lago para construir a cidade de Tenochtitlan, a capital da civilização. Ergueram prédios tanto nas terras à margem quanto nas pequenas ilhas que construíram nesse lago. Olha que interessante. Lembrando, gente, que essa cidade, né, que eu não tô nem conseguindo falar o nome, ela é futuramente o México, tá? Então, esse povo aí, os astecas, eles eram os povos antigos da cidade do México. E aí nós temos as pirâmides. Essas pirâmides, elas são muito famosas, tá? São as pirâmides em Teotihuacan, no México. Em primeiro plano, nós vemos a pirâmide do Sol. E logo no segundo plano, nós temos a pirâmide da Lua, tá? Eles chamam assim. Com algumas influências maias, os templos astecas também eram construídos sobre plataformas piramidais, né? Então, como vocês podem observar, esse lugar ele é muito visitado, né? Deixa eu ver se tem aqui, tem imagens aí. Então, essas pirâmides, elas são muito visitadas, porque o acesso é mais fácil, que perto no México, não é, gente? Assim como na civilização maia, as esculturas astecas de um único bloco de pedra mais apresentavam formas mais estilizadas. Então, como é que eles faziam essas esculturas? Eles pegavam a pedra e eles trabalhavam essa escultura, né, naquela pedra, em um único bloco. Então, eles pegavam aquele bloco de pedra e eles trabalhavam e eles esculpiam aquele bloco ali. Os astecas, eles dominavam a metalúrgica, diferente dos povos maias. Os povos maias não têm material de metal, tá? Muito raro, muito mesmo. Na verdade, isso é mais para o povo asteca. Olha só, gente, no livro de vocês
tem uma imagem, e esse colar, ele é diferente, tá? Eu coloquei esse colar aqui na nossa imagem só para representar, mas o colar original está no livro de vocês, então observem a imagem do livro, tá? É parecido com esse, mas não tem esse sapo bem no meio aí enorme não, todos são pequenos. Essa peça, ela é um colar de ouro. Ela é formada por uma série de figuras de rãs que ficavam presas por um único fio. Esse tipo de acessório com figuras de animais, não é só rãs, tá? É outros animais também. Eles eram muito comuns para o povo asteca. E esses colares, eles eram usados principalmente pela nobreza, ok? Apesar de que você olha para esse colar e você pensa que são todos rãs parecidas, não são. São rãs que ficam presas ali a um único fio, mas elas são, cada rã é uma rã diferente, elas não são idênticas, tá? Elas são diferentes mesmo. Por volta de 1521, os espanhóis dominaram e destruíram Tenochtitlan, acho que é isso, para formar uma nova cidade, hoje conhecida como Cidade do México. Cidade do México. Esse episódio marcou o fim da civilização asteca. Então nós temos aí essa imagem, que são os soldados espanhóis saquearam a cidade antiga. Cidade difícil de falar esse nome, gente, mas agora ficou mais fácil porque é o México, né? Então nós temos essa foto que representa aí a guerra entre esses soldados espanhóis e os povos ali no México. Vamos falar agora dos Incas? Olha que legal, gente. Os Incas, eles estão aqui mais próximos de nós. Por quê? Porque é um povo que está localizado ali no Peru, né? Ali no Peru, esses são os povos incas. Em torno de 1438, a civilização inca ocupou a Cordilheira dos Andes, na qual hoje estão países como Peru, Bolívia, Equador. Como os astecas, os incas também ergueram suas construções ao redor de um lago. E, diferentemente dos maias, não desenvolveram um sistema de escrita. Então, como vocês estão observando, cada povo tem sua característica, apesar de que ter semelhanças entre eles. Por exemplo, os incas também construíram a sua cidade, ergueram suas construções ao redor de um lago, como os astecas. Parecido, né? Mas isso não quer dizer que é a mesma coisa, ok? A arquitetura inca, gente, era simples, mas monumental, de grandes proporções. Era mais funcional que decorativa. As escolhas na arquitetura respondiam a determinada função. Os seus edifícios eram construídos por meio de precisos encaixes de pedras. Constituíam desenhos no chão de forma oval. Se nós pudéssemos ter a oportunidade de conhecer, né, a cidade ali de Machu Picchu, que é muito legal, muitas pessoas já estiveram lá, puderam conhecer. Então você vai poder observar essas construções de grandes proporções, né, que são feitas com pedras. Além disso, muitas peças da cerâmica inca foram preservadas. Alguns exemplares apresentam muita cor, outros se destacaram por motivos geométricos e uma combinação de cores mais simples. Observe a imagem acima. Essas são peças variadas de cerâmica da cultura quechua no Inca. Nós temos aqui uma túnica. Isso é uma peça de roupa, né? Essa cor esteve muito presente nos tecidos fabricados pelos incas. Além da cor, essas roupas, elas tinham muita importância, tanto quanto as joias e a prata.
Essas roupas eram muito valiosas para essa civilização. E como elas valiam tanto, muitas vezes eles usavam, os imperadores, quando eles queriam presentear alguém, eles usavam exatamente um tecido, né, para presentear as pessoas. Eles davam de presente, além das joias, roupas. E essa túnica é uma túnica muito bonita, não é só essa, mas tem outras peças, tá? E ela foi feita de um tecido muito valioso, com finos fios de algodão e pintura em friso, formado por figuras geométricas com tricas coloridas. Então, a valorização do tecido, valorização das roupas e das vestimentas, vocês já estão observando que é uma característica forte aqui do povo inca, tá? Assim como os astecas, os incas trabalhavam com metalúrgica. Olha só que interessante. Uma arte que é a metalúrgica aí, idêntica aos astecas, tá? E produziam peças de prata e ouro, tanto para decoração, quanto para serem usadas em cerimônias religiosas. Que forma tem essa estátua? Não é? E de que material você acha que ela foi feita? E aí vocês podem pensar um pouquinho, né? Lembrar um pouquinho do que a gente já falou nas aulas anteriores. E a nossa atividade dessa semana, gente, é muito simples, muito legal, bem divertida. Vocês vão confeccionar uma máscara no estilo dos povos pré-colombianos. E aí nós temos 2 modelos. Vocês podem usar esse modelo, esses dois aí, um dos dois, e você vai, lógico, você vai colorir, você vai fazer essa máscara bem bonita, né? Vai procurar saber quais eram as cores, como era o estilo dessa máscara, tá? Você não vai simplesmente fazer do seu jeito, você vai procurar, você vai fazer uma pesquisa para saber que cores você vai usar na sua máscara. Eu vou postar no grupo esses 2 modelos, tá? Se vocês quiserem, vocês podem usar esse modelo. Se não quiser usar o modelo, você mesmo pode confeccionar a sua máscara fazendo uma pesquisa, observando que tipo de máscara esses povos usavam, tá bom? Ok? Então, até a próxima semana com a nossa unidade 2 do livro de arte, tá certo? Bye, bye!